eu não vi o... Ah, a gravação. Então, deixa eu recomeçar para gravar. Então, nessa segunda parte da oficina, eu vou mostrar para vocês como é que eu produzi uma página do livro. Eu peguei uma única página de um livro de projetos integradores. E eu não peguei nenhum caso complicado, não. Eu peguei um caso que vai acontecer recorrentemente ao longo do livro, para a gente conversar sobre o papel de autores e editores, mas também para mostrar para vocês como é que essa produção é feita. Tem-se uma ideia que vem do fato do EPUB 3, de que você terminava a produção e depois você fazia esse livro digital, que seria uma versão assim, uma versão adaptada, né, daquele livro impresso. E aí, gente, tem uma coisa que a gente precisa admitir: como esse EPUB 3, nós todos, produtores de didáticos, como esse EPUB 3 circulava ali muito limitadamente nas escolas que sabiam da existência dele e que solicitavam e que chegavam à escola, ninguém nunca cuidou muito desse EPUB 3. Eu mesma paguei por esse livro e sequer abri no meu leitor para saber como é que ele era. Tratava isso como um produto técnico ali, feito por pessoas especializadas. A única mudança que teve agora para o PNLD é que o FNDE colocou esse livro num lugar social, de um objeto social que ele não tinha antes, né? Essa foi a grande mudança. E isso fez a gente pensar um pouco como é que esse outro produto, né, do mesmo livro, do livro que é nosso, era tratado, era visto. Agora, o livro digital está sendo visto como um elemento, um material didático que é relevante para atender demandas específicas de deficiência visual, de deficiência auditiva e também de outras formas de deficiência, mas que também ele, de alguma forma, tem uma potência que atinge os demais alunos, os alunos videntes, os alunos ouvintes, né, os alunos que são neurotípicos. Todo mundo pode se beneficiar desse livro. Então, quando coloca esse livro em outro lugar, é preciso que o fluxo de produção da editora contemple esse livro como um objeto tão relevante quanto o impresso. Ele não pode mais ser visto como um apêndice técnico do livro impresso, né? E aí tem as questões técnicas que afloram, né? Como é que eu vou produzir duas versões do meu livro numa cadeia de produção em que você tem as mesmas pessoas fazendo as duas versões? Vocês são autores das duas versões do livro. Esse é o desafio grande que está aí posto, né? O editor é o editor das duas versões do livro. Já o diagramador, não. O diagramador é o diagramador da versão impressa. O editor de HTML é o editor só do livro digital. Então, você tem uma bifurcação na produção que impacta o trabalho tanto dos autores quanto dos editores. Para fazer essa página aqui, por exemplo, o que eu pensei? Por que eu escolhi essa página, né? Porque ela tem texto, muito pouco texto verbal, como é próprio dos livros de primeiro a quinto, né? Esse é um livro de projetos de primeiro a quinto. E ele tem aqui um desafio, que é o fato de que existe uma informação visual, que são esses 3 quadrinhos da família Pereira, e junto com essa informação visual, que é uma imagem raster, ela é uma imagem raster no sentido, fotografias, esse tipo de ilustração que é feito como foto, são imagens raster, eles não são vetoriais. Quando você aumenta o tamanho ou diminui o tamanho, você pode ter uma pixelização, porque ele tem uma capacidade ali, um tamanho e uma quantidade de pixels, né? Diferentemente do vetor. O vetor é uma informação que o computador lê de onde começa para onde vai. Pode ser um ponto, pode ser uma linha, pode ser uma área. Então, quando você aumenta tudo junto. Quando você reduz tudo junto. Essa é uma informação raster. As informações raster são maioria na produção de didáticos, mesmo nas ilustrações. É difícil você conseguir um ilustrador que faz uma ilustração como essa com vetor. A maior parte dessa produção é raster. E essa imagem raster, ela está junto com 2 textos, que são textos verbais que precisam estar conectados a essa imagem raster. Isso é um desafio entre impresso e digital. E eu vou mostrar primeiro o original de texto, depois mostrar como é que isso entra no InDesign. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês o original de texto dessa página.
Um dos desafios que não é de vocês, eu imagino que nenhum de vocês trabalhe com estilo, né? Isso é uma questão do editor, e é um desafio para o editor. Os estilos que a gente usa no livro, no original de texto, eles vão precisar servir tanto para o livro impresso como para o livro digital. Então, esses estilos que estão definidos aqui, eles estão definidos no InDesign e eles estão definidos na folha de estilos do meu livro digital. É o mesmo nome. Então, o InDesign vai ler esse estilo e vai aplicar uma formatação no impresso, e o navegador que vai ler o meu arquivo HTML vai lá no CSS, que é a folha de estilos do HTML, e vai tentar encontrar a formatação para esse estilo. Então, isso é um desafio dentro dos editoriais, porque a gente vai ter que padronizar, né, essa folha de estilos. Mas eu imagino que, como autores, vocês não sejam envolvidos nisso. Onde é que vocês vão ser mais envolvidos? Aqui, quando chegam as figuras. Vejam que aqui tem uma descrição da ilustração, uma descrição bem genérica, porque a ilustração, inclusive, já estava pronta. Mas aqui começam instruções, tá? Então, aqui começa a dizer: colocar o verso da música ao lado das claves musicais. E isso serve tanto para o impresso quanto para o digital. Essa é uma instrução que está sendo dada, né? Que esse verso, todo dia ela faz tudo sempre igual, precisa estar antecedido e depois precedido por uma clave musical. E aí entram os textos alternativos. É super importante que o autor, ou pelo menos o editor, faça o texto alternativo, porque o editor de HTML vai seguir as instruções que estão aqui de acordo com o texto alternativo. Olha como eu construí os meus textos alternativos. O primeiro é para a clave musical. Então, na clave musical, deve aparecer simplesmente o texto clave musical. Depois, eu separei os textos alternativos daqueles 3 quadrinhos. Primeiro, eu coloquei um texto alternativo para a avó e para o pai, que são os 2 primeiros quadrinhos. Aí eu escrevi: senhora negra segura disco de vinil e adulto negro vê programa musical na televisão. Eu pensei muito aqui em casa se a origem étnico-racial desses personagens era relevante para ser colocada. E acabei entendendo que sim, que se o livro tem uma diversidade étnico-racial para os alunos videntes, que essa diversidade étnico-racial também fosse informada para os alunos que são cegos, né? E aí, uma preocupação, eu vou grifar aqui e contar as palavras. Aqui tem 83 caracteres com espaço. O máximo de um texto alternativo são 100. Então, se eu decidisse incluir a jovem, que é o terceiro quadrinho, nesse texto alternativo, eu teria que editar esse texto alternativo, porque não caberia aqui dentro dos 100 caracteres com espaço. 100 caracteres com espaço é uma quantidade aí bem no limite para que o leitor de voz alta funcione bem. Porque, inclusive, alguns leitores de voz alta só leem os primeiros. Então, se você colocar lá um texto de 200, de 300, de 400, alguns leitores de voz alta não vão ler o texto inteiro. Então, a gente precisa cuidar que essa descrição esteja ali dentro dessa quantidade. Aqui ficou ótimo, ficou 83 caracteres. Depois, eu incluí um outro texto alternativo só para adolescente, só para o quadrinho da adolescente. Jovem negra escuta música com fone no celular e passeia com cachorro. Ela diz: adoro esta música. Ah, entendi aqui, por que ele leu errado? Ó, tinha um erro meu aqui de digitação. Não sei se vocês perceberam, mas quando ele leu, adoro esta música. E eu pensei que fosse um erro de fonema, mas não, foi um erro meu aqui. Então, deixa eu grifar aqui essa quantidade de texto para mostrar como que ficou, né? Então, ficou no limite, 97 caracteres com espaço. Ficou bem na ponta, né? Bem cuidado. Quando eu separo esses textos alternativos, o editor de HTML já sabe que ele vai ter que pegar a figura e separar. Ele vai ter que separar os quadrinhos da senhora e do adulto num arquivo, e em outro arquivo vai ter que colocar a jovem negra sozinha. E ele já sabe que vai ter que colocar aquele texto que está aqui em cima como um texto... está aqui embaixo como um texto editável, no impresso ele vai entrar como um texto editável, mas lá no HTML, o editor de HTML já sabe que isso vai entrar como um texto não editável, porque
esse texto vai entrar aqui no texto alternativo da descrição da imagem. Portanto, quando o editor de HTML ler essas instruções que estão aqui, já tem um monte de coisas que ele sabe que vai ter que fazer. Ele já tem aqui uma diretiva de como é que ele vai ter que organizar esse arquivo para que, quando o leitor de voz alta leia esse texto, tudo que vocês escreveram aqui no original aconteça da forma como vocês escreveram. Essa parte aqui, ó, pode ser, que é o acréscimo mais relevante da produção de vocês, pode parecer uma coisa rápida, mas ela não é rápida. Porque você precisa já ter um entendimento de como é que vai ser essa figura, né? Para que você possa fazer esse texto alternativo, que era o que o José Manuel estava abordando ali um pouco antes da gente fazer a nossa pausa, né? Que ele apontou muito certeiramente. Isso daqui pode parecer técnico, mas tem um tempo de trabalho intelectual, de pensar como é que eu vou organizar essa informação visual de uma maneira que, quando ela seja lida em voz alta, ela faça sentido para quem não está vendo a informação visual. E aí, isso vem aqui, junto com a informação da figura, esses textos alternativos. O restante... Perdão, pode falar. Desculpa. Mas tem uma pergunta do Leandro Godoy, falando assim: você está nos mostrando um exemplo mais simples, perfeito para que possamos entender o processo. Mas em ilustrações técnicas de esquemas, como funciona o texto alternativo? Este caso também entra na divisão autor-editor para descrever imagem? Então, quando você tem uma ilustração técnica, a primeira coisa que você precisa pensar é o que dessa ilustração técnica pode ser entendida pelo leitor do seu livro, seja professor ou aluno, que a gente tem que lembrar que também tem professor cego, o que desse texto pode ser entendido oralmente. Porque pode acontecer uma ilustração técnica, eu vou te dar um exemplo de ilustração técnica da geografia, o mapa. O mapa não tem como eu traduzi-lo oralmente. Então, não é um problema de quantos caracteres ou de que solução eu posso ter, porque eu posso ter, além desse texto alternativo, uma descrição aqui embaixo, que vai ser uma descrição longa, que vai entrar lá no HTML, apenas no HTML. Mas a questão primeira não é necessariamente qual é o texto alternativo que vai entrar. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é, dessa informação visual, o que pode ser trasladado para uma informação oral e que tem algum acréscimo, e que tem, de fato, uma repercussão para esse leitor. Porque o mapa, eu posso descrevê-lo oralmente em zilhões de palavras, mas eu preciso da informação tátil. E algumas ilustrações técnicas, elas precisam da informação tátil. Por exemplo, astronomia precisa da informação tátil. Você pode descrever a ilustração, mas o leitor que está lendo tem as imagens na mente dele para se formarem quando escuta essa descrição? É provável que não. Então, a primeira pergunta é essa: se essa ilustração tão técnica, efetivamente, ela precisa de uma versão oral, ou se ela precisa que você dê um encaminhamento para o professor usar na sala de aula o material tático de que ele dispuser lá. E aí ele vai ter que construir esse material tátil, porque esse material tátil não vai junto com o PNLD. E aí, aqui na descrição alternativa, você vai colocar aquilo que é relevante para que esse usuário que só vai escutar, para que ele acompanhe o texto. Às vezes, o que você vai colocar, por exemplo, no caso do mapa, às vezes o que eu vou colocar no mapa é simplesmente mapa político do Brasil, mostrando as divisões em estados e indicando as capitais. Porque essa é a única informação oral que eu posso dar para que ele entenda o contexto do texto que ele está lendo. Mas o mapa em si, eu não vou descrevê-lo. Não vou descrever um mapa político do Brasil e colocar todos os 27 unidades federativas e todas as 27 capitais e tudo mais. Isso não faz sentido para o leitor. Então, e essa decisão é uma decisão de autor e de editor. Que um dos dois ou os dois precisam tomar juntos, né? Do que daquela informação efetivamente funciona oralmente e o que precisa do tátil. E se precisar do tátil, a minha sugestão é escrever lá no manual do professor que aquela informação tátil é necessária para que aquela ilustração técnica seja bem apreendida pelo estudante. Porque algum avaliador desavisado pode, de alguma forma, tentar
dizer que o texto alternativo não foi satisfatório, né? Dizendo, olha, mas não descreveu os 27 estados. E aí, essa informação para o professor também é uma informação para o avaliador, de que, olha, ali precisa de informação tátil e não de mais descrição oral. Aproveitando, também tem uma outra pergunta correlacionada, da ABA, que ela pergunta de onde vem essa limitação de 100 caracteres. É dos equipamentos, BA. Naquele texto do Reinaldo Ferraz, que eu indiquei lá, o primeiro, onde está o primeiro código QR, ele explica direitinho. É que, assim, cada pessoa vai usar num equipamento diferente, vai usar, às vezes, no programa nativo ou num aplicativo que baixou. E cada um desses programas tem a sua definição. Alguns leem até 140 caracteres, outros leem até 155 caracteres, outros leem mais, outros leem menos. Esse número é um número de segurança. Se você coloca até 100 caracteres, você está garantindo que, independentemente do programa, do equipamento, do navegador, enfim, do aplicativo que a pessoa está usando para ler aquele texto, que aquele texto vai ser lido. Mais do que isso, você entra numa zona perigosa, porque pode ser que alguns equipamentos leiam menos, e aí o texto fique cortado, né? E você não tem o texto inteiro. Se você precisar de um texto longo, aí você precisa inserir esse texto longo, é um outro comando de HTML, é uma descrição longa que chama. E aí essa descrição longa vai aparecer no HTML para todo mundo ler. Ela não vai ser essa descrição que fica escondida na imagem, né? Como essa que eu mostrei para vocês. Vai ser uma descrição que vai aparecer embaixo da figura. Se for necessário, você coloca, mas o melhor seria a gente conseguir sempre fazer a descrição embutida, né, na imagem, e aí, para isso, a gente precisa seguir esse limite de segurança. Mais perguntas? Tem um comentário do Leandro Godoy, que eu compartilho integralmente, Leandro. Ele diz, né, que nós não fomos treinados, entre aspas, né, para esse tipo de texto, essa descrição de imagens, né, identificar aquilo que é fundamental, aquilo que é tátil. Penso que será mais complicado do que parece. Quer dizer, a gente vai precisar mesmo, talvez, se plugar, né, num outro tipo de demanda, de olhar sobre aquele material, sobre aquela informação, e sobre como ela vai ser entendida, né, por esses leitores que não são os leitores videntes, né, pensando aí no caso específico de um leitor cego. Sim. Eu também penso que a gente poderia se educar para ler os nossos textos em voz alta, né? Porque eu comecei assim, quando eu estava começando o ano passado a fazer o livro digital. Eu lia em voz alta, sem olhar para a tela sem olhar para a figura especificamente. Eu ia lendo em voz alta, tentando não me fixar nas figuras. E aí eu ia vendo o que fazia sentido, o que não fazia sentido, né, naquela leitura. Quando você tira a imagem, a informação visual, você olha para aquilo e fala, o que está fazendo sentido? O que está faltando para fazer sentido? O que está faltando para fazer sentido, muito provavelmente é aquilo que você pode descrever da imagem, da informação visual do seu texto, né? Esse texto visual, do que desse texto visual, quando eu tiro, faz falta aqui no resto do texto verbal. E aí isso é o que você vai complementar. Não necessariamente é uma descrição assim detalhada. Eu sei que tem na internet muitos canais de escritores cegos em que eles dizem que os cegos gostam muito da descrição detalhada. A questão é que aqui no texto informativo, o texto informativo é um texto que se presta a uma explicação. Ele não é o texto poético, ele não é o texto literário, ele tem o gênero didático, eu vejo como um gênero dentro do texto informativo, ainda mais, né? Porque o texto jornalístico, por exemplo, é muito mais livre do que o nosso texto. Mesmo que quando a gente quer ser mais livre, a gente consegue, a gente não consegue, porque a gente está tão preso ali na necessidade da explicação, né? Então, esse texto visual, ele entrou numa necessidade de explicação. Ou ele é um texto vazio, né? Com criança não vamos ser hipócritas, a gente bota muito texto vazio, né? Muita figura, muita coisa, mas
quando o texto visual está se prestando, que é o caso mais difícil de fazer a descrição alternativa, quando ele está se prestando a explicar algo dentro de um conjunto que tem texto verbal e texto não verbal, a gente precisa pensar no que daquele texto precisa ser descrito para que aquilo continue fazendo sentido só oralmente, sem a informação visual. Por isso que eu estou dizendo sempre aqui, entre os meus colegas dos quais que fazem parte do coletivo do qual eu faço parte, que essa não é uma preocupação que eles podem deixar só para mim. E, claro, às vezes eles acham que eu estou dizendo isso só para não ter trabalho, mas não é. É porque eu vou ter que ler o texto deles por completo, tirar essa informação visual, ver o que falta e fazer uma sugestão, então, de texto alternativo. E disso vai sair a solução final para como é que eu vou editar o HTML. Isso é um trabalho intelectual. Isso não é um trabalho que eu faço aqui no meio da edição do HTML. Eu preciso parar, ler, pensar e tudo mais. Mas é claro, gente, que na divisão de tarefas de vocês com o editor, muitas vezes vocês estão sozinhos escrevendo a coleção inteira e o editor está com mais 4 assistentes. Tem que pensar nisso também, né? Nessa divisão de tarefa. O editor tem plenas condições de fazer isso quando ele está editando o texto, né? E vocês depois conferem se ficou bacana, se ficou ok. Só não pode deixar de sinalizar isso no original e achar que isso é uma parte técnica do final, porque não é, né? Eu vou mostrar agora no InDesign, então, que era a pergunta lá do primeiro bloco, né? E que... Olha, só para descontrair um pouquinho, hein? Tem uma provocação aqui. É da Gislane. Tá como o Felipe seria a cópia, mas é da Gislane. Fico imaginando uma descrição de uma pintura do Bosch. Opa, mas... é o Reinaldo. Desculpa, Reinaldo. Mas, Reinaldo, essas descrições, muitas vezes você encontra nos museus. Bonitinha, prontinha, bacana. Porque os educativos de museus já fazem isso há muito tempo. Eles têm muita expertise, especialmente fora do Brasil. Nos museus europeus, nos museus estadunidenses, no Canadá, por exemplo, onde eu morei, essa informação, a gente, mesmo nós que éramos videntes, podíamos ter no fone de ouvido essa descrição. Eu várias vezes usei essa descrição para acompanhar exposições. Então, às vezes isso já até tem pronto, né? Quais são as possibilidades de apreensão do cego. Mas eu ainda insisto que a informação tátil para artes visuais precisa ser sempre considerada lá, né? No manual do professor. O professor precisa saber que essa informação tátil é super relevante. Eu vou compartilhar telas com vocês para mostrar o HTML desse... Primeiro eu vou mostrar como é que ele fica no impresso. Porque tem uma ideia mágica aí de alguns editores de que você faz o HTML, você monta no InDesign o livro impresso e simplesmente você faz a conversão para HTML e está pronto. E não é verdade. Especialmente para o PNLD, isso não é verdade. Aqui no InDesign, eu entrei com a informação desse texto, eu não sei se dá para ver, porque está muito pequenininho, deixa eu tentar aumentar aqui. Ó, a informação do texto está aqui numa caixa, a clave está aqui em outra caixa, essa aqui está outra caixa, a informação do raster é uma caixa única, né, completa. Então, a caixa aqui da figura está completa, com os 3 quadros. Isso daqui é uma caixa, o Adoro Esta Música é uma caixa, essa outra informação visual é outra caixa, e aqui do lado a gente tem um crédito. Tudo isso daqui está num bloco embarcado, deixa eu agora diminuir. Tudo isso daqui está num bloco embarcado dentro dessa caixa maior, que é a caixa de texto. Isso daqui que eu fiz, embarcar toda essa informação dentro da caixa, já não é uma coisa muito usual em editora. Muitas vezes, os diagramadores não embarcam as figuras dentro da caixa maior, que é a caixa do texto. Eles deixam isso daqui em cima.
E no InDesign tudo funciona, porque depois isso vai ser transformado numa informação plana, de papel. Então, se isso daqui é uma caixa que está por cima dessa outra caixa, que está numa outra caixa separada disso daqui, pouco importa. Mas para o HTML faz diferença, porque o HTML vai seguir a ordem das caixas que estão aqui. Então, essas figuras precisam estar todas embarcadas dentro das caixas de texto. Depois, aqui no impresso, para produzir o impresso no InDesign, eu eventualmente uso estilos que são estilos de colunas, né? Esse daqui, por exemplo, é um texto bullet coluna. No HTML, não tem essa distinção entre o estilo de coluna e o estilo que é de ponta a ponta, né? De mancha, de você ir até o final. Então, na hora de eu transformar para o HTML, eu vou ter que mudar esse estilo. Num livro grande, isso significa que eu vou ter que apagar esse estilo texto bullet coluna e fazê-lo, todos esses textos, ser transformado num estilo texto bullet, né? Depois, o FNDE, no edital, exige que esses créditos estejam listados no final da unidade, todos os créditos. Escrito o número da página, que página tal, e listado esses créditos todos ao final. O edital pede que todos os links do livro sejam encurtados, o link encurtado entra na página e a lista com o link completo e o link encurtado entra no final do volume. Então, tem um monte de coisa para fazer, eu vou mostrar aqui no já feito, né, para vocês. Tem um monte de detalhe de edição que eu preciso fazer aqui no InDesign antes de exportar. Eu coloquei aqui, por exemplo, a indicação da página. No InDesign, a indicação da página está aqui embaixo. E está aqui nas páginas mestras do livro. Então, essa informação aqui não vai ser exportada pelo InDesign para o HTML. E é uma exigência do edital que cada página esteja identificada no seu começo. Então, eu vou ter que inserir essa identificação página a página. Depois, eu vou ter que achar uma solução aqui para essas figuras. Nesse caso aqui, por exemplo, eu coloquei a clave musical, o texto aqui editável ficou aqui, a clave, e eu dividi essa figura. Então, quando eu clicar aqui nessa figura, só tem esses dois quadros. E aqui do lado eu separei as figuras com a menina sozinha e o texto dela em raster. Além disso, eu incluí, vou mostrar aqui para vocês, o texto alternativo de todas as imagens aqui. Então, aquilo que estava lá no original de texto, eu inseri aqui imagem por imagem, inclusive a clave musical e inclusive esse detalhezinho aqui, que é simplesmente um detalhe visual da vinheta. Eu tive que incluir texto decorativo ou imagem decorativa. Tanto faz. Isso também é uma exigência de PNLD, que nenhuma imagem esteja com o texto alternativo zerado, vazio. Então, eu faço tudo isso antes de transformar o InDesign em HTML. Com tudo isso prontinho, o crédito está aqui no final da página. Deixa eu aumentar aqui, tá vendo? Está aqui listado no final da página, porque aqui só tem uma página, se fosse uma unidade, estaria no final da unidade. Eu já inseri o texto alternativo, eu acertei aqui o estilo do texto que estava em bullet, agora ele está como texto bullet, está tudo ok. Aí sim eu peço para o InDesign fazer a conversão desse arquivo para um arquivo HTML. Né? E eu vou abrir na tela para vocês como é que esse arquivo fica. Deixa eu só... Deixa eu abrir aqui no... Até aqui, tá dando para entender, gente, como é que... Só não peça para a gente contar o que tem que fazer, tá? Não, de jeito nenhum. Isso é para o editor de arte, que é a equipe de edição de arte que vai ter que dar conta disso, né? A gente vai só ver se está tudo certinho. É que aqui na Boreal eu sou tudo, né? Então, eu que tenho que dar conta. Eu vou abrir aqui lado a lado, deixa eu só abrir. Os dois eu vou abrir lado a lado. O HTML que sai do InDesign e o HTML que eu já editei, que é o que vocês têm lá na pasta de vocês
do material da oficina, né? Pronto, agora deixa eu compartilhar. Então, vocês têm aqui, à direita, o HTML que eu já editei. E vocês têm na esquerda o HTML como ele sai do InDesign. Daniela, Oi. o HTML não apareceu. Não, o da direita e nem da esquerda? Só apareceu, só tá a página do Chrome aberto. Ah, peraí. Vamos ver se agora... Será que agora foi? Agora tem 2 páginas do Chrome. Isso, então tá certinho. Que bom, obrigada. A da direita eu já editei. A da esquerda é como ela saiu do InDesign, tá? E aí o que a gente já tem de problemas, né? O primeiro problema é aqui o que ele está encostadinho nos cantos, né? Você vê que ele não tem margem nenhuma. Essa é uma edição que a gente precisa fazer no HTML. O InDesign não vai fazer para a gente. Então, a gente vai ter que estabelecer aqui uma margem das laterais, as margens superiores, senão ele sai encostadinho no canto da tela, né, do navegador. Depois a gente tem um problema aqui de fonte. Olha como a fonte está diferente. Porque aqui no InDesign, ele gerou o HTML com a informação da fonte, que é a Fira Sans. Mas o computador não tem a Fira Sans, esse navegador não está lendo a Fira Sans como uma fonte nativa dele. Então, eu preciso incluir lá no HTML os arquivos das fontes e dar um comando para que esse navegador, de fato, leia esse arquivo das fontes para que as fontes apareçam como foram pensadas para o livro. Depois, olha o tamanho da fonte, aqui o corpo da fonte, que ele está completamente diferente. Esse corpo é um corpo que fica bem no livro impresso, mas no livro digital, tanto o corpo quanto o espaçamento entre linhas aqui precisa ser diferente para poder ser lido, porque ele tem baixa visão. Isso tudo, gente, é edição de HTML. Isso tudo, nem o InDesign, nem o plugin que lê PDF vai fazer pelo editor de HTML. Isso é o editor de HTML que vai ter que fazer. Claro, é um comando único que ele dá na folha de estilos e isso se resolve. Não é nada complicado, mas é uma edição. Depois vem aqui a questão da figura, né, que é a questão mais relevante. Nossa, gente, caiu um chuvão aqui, não sei nem se vocês estão ouvindo barulho aí. Mas acho que está tudo certo ainda com a luz e com a internet. Aqui, a clave musical, o texto e a outra clave musical estão um após o outro, que é o que o InDesign consegue fazer. Para colocar isso tudo lado a lado, eu preciso dar um comando de edição de HTML. Aí vem o problema das figuras. O InDesign, ele converte automaticamente as figuras. Ele transforma em RGB, ele até faz acertos, até acerta bem a resolução. Mas olha como fica estranho, né? E quando você aumenta a imagem, nem sempre ela fica de boa qualidade. Então, você precisa também linkar com uma imagem com a resolução de boa qualidade, como está aqui. Aí depois o texto de bullet, aí ele sai bonitinho. O texto numerado, o texto ordenado no InDesign fica muito bom, as tabelas também. Por fim, aqui no final, a lista de créditos precisa de edição, tanto de corpo de fonte, quanto acrescentar aqui, né, alguns detalhes, centralizar e tudo mais. Então, o InDesign faz um trabalho muito bom, sobretudo se a gente pensar que a gente tem um volume aí grande de livros, né, de muitas páginas. Ele chega muito perto do produto final, mas ainda precisa de acerto, precisa de edição. E por que essa edição precisa acontecer ao mesmo tempo que está acontecendo aqui? Porque se você tiver problemas para fazer aquilo que está previsto de ser feito, por exemplo, aqui estava previsto que essa menina entrasse depois com um texto alternativo próprio.
Se você começa a ter problemas aqui na edição de HTML para fazer isso acontecer, pode ser que você tenha que propor uma outra solução aqui para o impresso para funcionar bem no HTML. Pensando que num livro você vai ter essa situação aqui repetida centenas de vezes. Um livro de geografia, por exemplo, de 6º a 9º, ele pode chegar a ter 200 mapas. Então, se você está tendo problemas aqui na edição do primeiro capítulo piloto, tem coisas que você pode modificar aqui no InDesign para, quando houver a conversão, facilitar a edição de HTML. Só que se você já fechou a produção, você não tem como fazer isso. Você vai ter que dar um jeito, né? Fazer algum tipo de gambiarra para conseguir o mesmo efeito que está esperado. Então, essa composição do InDesign e depois a composição do livro digital pronto, precisa acontecer com alguma concomitância, precisa acontecer antes desse livro do InDesign estar fechado, para que a gente tenha a possibilidade de ir fazendo acertos que facilitam a edição de HTML. Aí a edição de HTML vai ficando mais rápida. Se você consegue fazer um arquivo do InDesign muito bom, que saia muito próximo do que é o resultado final, aí você acelera essa conversão e consegue ganhar tempo no final, né? Aquele prazo que as editoras estão falando aí de 30, 45 dias. Você consegue fazer num prazo menor e em concomitância com a produção do livro. Você pode voltar, Leandro, com a minha tela? Já estou me encaminhando para o final para ter tempo da gente conversar, tá bom? Eu vou mostrar isso no fluxo de produção. Eu fiz um desenho. Então, tudo começa aqui com a elaboração dos documentos da edição, né? Isso que eu estou chamando de pré-edição é um momento em que editores e autores sentam. Você já tem o projeto editorial, você já tem o projeto gráfico, e, em geral, eu não sei se toda editora faz isso, mas eu gostava muito de fazer o projeto piloto com os autores, para a gente acertar coisas, né? Então, você já tem aqui um original quente, um original que é, pelo menos, um piloto. Pode não ter tudo que vai acontecer na obra, mas ele já é um piloto quente para poder fazer um bom projeto gráfico. Neste momento aqui da pré-edição, sentam-se autores e editores juntos para pensar em pedidos de figura, em pedido de pauta iconográfica e em licenciamento de textos que são mais demorados e que impactam o original de texto. Aí, eventualmente, essa pré-edição pode voltar para o autor ou seguir para a edição, se a edição tem condições de segurar, né, de bancar esse restante. Às vezes a gente tem uma equipe de assistentes que consegue bancar esse complemento internamente, vai para a edição, aí vai para a preparação, volta para a avaliação editorial. Eu gosto muito de que o autor veja esse texto aqui, né, com marcas de revisão, para ele decidir o que funcionou, o que não funcionou. Temos aqui um original de texto. Esse original de texto, normalmente, já vai direto para a diagramação. E aí, o prazo da diagramação já começa a rolar. Porque tem muito isso na editora, né? O prazo eu não estou atrasado, eu já liberei para a diagramação, para a produção. E aí, a diagramação recebe... Só falta uma tela. Ai, joia, Leandro, obrigada. A diagramação recebe esse original de texto e ainda tem o prazo aqui da arte, fazer o pedido da figura, mandar a prova de figura, primeiro a RAF, depois a prova terminada, isso ir para a revisão, voltar para a avaliação do editorial e, por fim, as figuras ficarem prontas, efetivamente, né? Aqui na pauta iconográfica, a mesma coisa. Tem a pesquisa iconográfica, tem a etapa da escolha das imagens, tem o tratamento das imagens. No caso, por exemplo, do digital, esse tratamento vai aumentar o tempo, porque você tem que tratar para impresso, que é uma resolução, e tem que tratar para digital, que é outra resolução. Então, são 2 tratamentos distintos. E aí as imagens estão prontas. Quando isto acontecer, dentro do meu entendimento, a gente precisa pegar o original de texto que está lá parado, eventualmente ele está mesmo parado, e aí pode ir para a próxima tela, Leandro. E aí você completa o original de texto.
completa com os créditos, completa com as legendas, completa com os acertos de texto. Quando chega a figura, às vezes a gente tem acertos de texto verbal para serem feitos. E aí, esse original completo segue para a diagramação. Lá na diagramação, o diagramador recebe as figuras prontas, pelo menos as mais complexas, e aquelas mais simples de resolver, que são rápidas. Ele recebe as imagens da iconografia e ele recebe o original de texto completo. Aí ele solta uma prova do livro. Essa prova vai para revisão, vai para avaliação do editorial, eventualmente vai para o autor, depende do combinado, né, com o autor, e volta para a diagramação. Quando essa prova voltar para a diagramação e ela já estiver robusta, então ela já tem todas as imagens, ela já tem crédito, ela já tem legenda, já é o momento de mandar essa prova para a edição de HTML. Então, aí entra a edição de HTML. A edição de HTML vai gerar uma prova do livro. Isso é um pepino dentro de editora, porque o mesmo revisor que viu a prova impresso deveria ver a prova do livro digital, né? Porque texto alternativo precisa ser revisado, ele precisa entrar na leitura de voz alta, ouvir esse livro em voz alta para ver se está tudo certo, os fonemas, as questões técnicas estão todas certas. Essa prova do livro digital vai para revisão, vai para avaliação do editorial e fica fazendo esse ciclo de volta até a edição de HTML. Essa edição de HTML, então, não pode esperar acabar todos os ciclos de prova do livro impresso para começar. Ela precisa começar quando a prova do livro impresso já está robustamente montada. E aí ela vai andando concomitantemente. O que muita gente tem dito? Nossa, mas se eu tiver uma emenda, vai entrar no livro impresso e vai entrar no livro digital. Sim, se eu tiver uma emenda que é comum aos dois livros, ela vai entrar nos dois livros, mas a gente tem que pensar que esses dois livros não são idênticos. Tem texto que só entra no livro digital e tem texto que só entra no livro impresso. Do jeito que está sendo feito agora para o PNLD 2023, não está voltando para a revisão ver, por exemplo, se numa remissão de olha abaixo, olha ao lado, se isso se manteve no livro digital. E como eu disse, no livro digital, às vezes pode estar ao lado e às vezes pode estar embaixo. Então, esse texto final do digital, ele é diferente do livro impresso. São duas propostas que precisam andar juntas, mas elas são distintas. Tem coisa que só vai existir no impresso, tem coisa que só vai existir no digital e tem coisa que vai existir nos dois. E a melhor pessoa para verificar se isso tudo está funcionando é o revisor de didático. Então, o revisor vai ter que trabalhar com essas duas versões do livro. Em algum momento, isso vai ter que estar na mão dele em concomitância, porque senão é muito absurdo você pensar que um revisor revisou o livro na semana passada impresso, que daí 2 semanas vai chegar o digital. Ele precisa ter essas duas versões juntas, inclusive porque ele encontra uma remissão no livro impresso, abaixo, acima, ao lado, e ele já vai lá no digital para ver como é que vai funcionar no digital, e já faz a correção no digital. O que está assustando muita gente é porque a gente tem atualmente, às vezes, 5ª prova que ainda está entrando texto original, texto pela primeira vez na prova, que é texto de legenda ou crédito de imagem. Isso, efetivamente, numa situação como essa, vai ser muito, muito ruim, né? Se você for inserir texto original em 2ª, 3ª, 4ª prova, texto que ainda não constava no original de texto, aí você vai ter um trabalho duplo de ficar inserindo em 2 versões do livro e fazer essa revisão de 2 versões do livro. Daniela, tem uma pergunta da Ana Piccoli aqui, sobre a leitura de áudio de abreviaturas, numerais romanos, equações matemáticas de física e química, como elas aparecem no livro digital. Então, para isso, a gente vai ter que dar um comando, que é um comando específico dentro da edição de HTML para acontecer. Não é uma edição demorada, principalmente a de matemática e de física. Mas mesmo nos outros, quando você tem um número romano, ou quando você tem, por exemplo, um texto em inglês que não é lido, né, pelo leitor corretamente, você vai lá no código e indica para o navegador qual é a forma que ele deve ler. Mas isso não aparece para quem está lendo a tela. Isso é uma informação que só é lida pelo equipamento que está lendo em voz alta. Isso também é edição de HTML. É uma parte que só vai entrar na edição de HTML, que precisa ser feita
em concomitância com um livro impresso, né? Porque eventualmente você pode ter alguma coisa que não funciona mesmo. E aí você precisa mudar a solução que está dada ali na página. Quando é só uma leitura, uma coisa, a gente resolve com um comando, assim, você diz para o navegador, quando chegar nessa palavra, você lê assim, e ele lê corretamente. Mas no caso das fórmulas, tem situações que precisa forçar, né? Colocar um raster e aí entrar com um texto alternativo, porque você não consegue solucionar a situação no livro digital, com aquele MEF, aquele programa, eu não sei nem o nome completo, de tão traumatizada que eu sou com aquele programa. É muito difícil, gente, até para o InDesign é difícil. Hugo, você quer fazer a pergunta? Eu queria fazer uma perguntinha rápida, que eu acho que eu nunca tinha visto todo esse esquema grandão de edição, porque a gente sempre está lá naquela bolinha amarela. Tem um monte de gente, obviamente, que faz várias dessas coisas que, de alguma maneira, o livro digital começa a vir mais, trazer mais perto da gente, né? Como é, por exemplo, a questão das imagens e tal. A dúvida que eu tenho desta estrutura é: o livro de arte de língua estrangeira tem dois tipos de materiais auditivos, né? Um que é tipo material que seria, a gente pode chamar de primário, que é, por exemplo, as músicas, as gravações de gente conversando, no caso da língua estrangeira, e áudios específicos produzidos para a coleção, que é, por exemplo, veja esta relação de polirritmia de 2:3 e 3:4, porque você não encontra isso fora da coleção, você não dá para procurar quer dizer, você vai encontrar um vídeo no YouTube de que alguém colocou, mas não é assim como funciona a coleção. E agora a gente está numa super dúvida, o que vai acontecer com esse tipo de material. Nesta estrutura que você colocou, esse tipo de material é o quê? É o similar à original figura e à pauta iconográfica? Se ele for um áudio, eu esperaria terminar o original de texto completo, mandaria para a produção, porque o áudio se produz muito facilmente. E aí, enquanto a diagramação está sendo feita, a primeira prova do livro, que essa precisa ser só impresso mesmo, né? Para acertar tudo. Enquanto está tendo a diagramação e esse ciclo da prova do livro, você tem tempo para produzir esses áudios. E aí, depois, esses áudios vão direto para a equipe de HTML. Você está pensando áudio de pegar alguém falando? Porque Então, quando você pega, por exemplo, eu preciso 30 segundos de diferentes naipes de uma orquestra sinfônica, é um mês de produção. então Isso não é nem sendo orquestra, né? Isso é feito em instrumentos virtuais. Então, Hugo, mas às vezes diagramação e o primeiro ciclo de prova demora 3 a 4 semanas mesmo. Então dá para ir junto. Sim, porque eu estou dizendo que áudio é rápido, porque você faz uma produção, então, por exemplo, se vai fazer na orquestra, tudo na editora que é relativo à orquestra vai fazer na mesma produção. A mesma coisa com foto, com experimento, por exemplo. Tem um experimento de geografia de ciências, tem um experimento lá em matemática, a gente contrata uma pessoa para fazer a produção e naquela produção ela já faz para todas as obras os experimentos. Entendi. Entende? Não é cada editorial de geografia de ciências que fica fazendo. A gente manda o pedido e é a equipe de produção que junta tudo isso. Às vezes o fotógrafo tem que sair às ruas para fotografar. Fotografa para história, para geografia, para ciências, para o que precisar. Né? Na mesma saída, para economizar a produção. Agora, o que é mais demorado é a produção de vídeo. Aí a produção de vídeo tinha que sair daqui da pré-edição. Porque, de fato, ela leva um tempo maior para efetivar tanto o roteiro quanto depois as gravações. A gravação de vídeo é muito mais demorada do que as gravações de áudio, né? Sim. Tem uma pergunta aqui também do José Manuel, que diz: quando se produz o original texto, já estamos pensando tanto no original impresso como digital em HTML? Sim, José Manuel. Essa é uma preocupação que os editores de texto vão ter mais do que vocês, mas lá no original de texto já vai ter indicação do que é para o livro impresso e do que vai para o livro digital. Porque depois não tem como o editor de digital saber onde que insere aquele parágrafo, onde que insere aquele recurso digital, se ele não tiver o original em mãos. Ele precisa ter o original em mãos. Mas isso é uma questão mais técnica da edição do que de vocês, de autores, né? A edição vai ter que marcar lá, provavelmente com um estilo. Provavelmente as editoras vão criar um estilo. Eu tenho usado um estilo com uma cor diferente para marcar o que é do que é só do HTML e também as indicações de onde entram os recursos educacionais digitais.
porque o editor de HTML precisa inserir esse arquivo em algum ponto do livro, né? E ele precisa saber em que ordem ele vai colocar. Então, o mesmo original que serve para o impresso vai ter que também servir para o digital. E o revisor precisa receber um original único, porque o revisor enlouqueceria se ele tivesse originais diferentes, com versões impressa e digital diferentes, para ele fazer essa revisão, né? Ele precisa manter a integridade da obra nas duas versões. Ele também perguntou se era aquilo que você mostrou em vermelho no original. Uhum. Sim. Sim, ali tem a indicação de onde é que iria entrar. E naquela simulação que eu fiz lá no primeiro bloco, eu coloquei um fundo colorido para demarcar. Aquele fundo depois vai desaparecer, mas é um jeito que eu estou encontrando de marcar para o revisor o que é só do livro digital. Porque também tem uma questão de preço, né? Se eu mandar as duas versões para a revisão, aqui na Boreal a gente paga pela revisão. É um coletivo que tenta fazer ao máximo as coisas, mas a gente paga pela revisão. Se eu mandar os dois, ela vai me cobrar dobrado, né? Então, eu estou marcando o fundo no livro digital com uma cor, com um fundo colorido, um estilo próprio, um fundo colorido, porque aí a revisora sabe que aquele trecho que está colorido é um trecho que só existe no digital, que não existe no impresso e que precisa ser revisado por ela. O que se repete, eu não vou pagar duas vezes, né? Mas dentro da editora isso não tem problema, a não ser quando eles terceirizam a revisão, né? Mas quando a revisão é interna, isso... Perfeito. Tem dois comentários. Tem um comentário e uma pergunta da BA, que também, o primeiro comentário, ela diz: me parece que o livro digital vai ter um impacto no projeto gráfico do livro impresso. Pensar um projeto gráfico que ajude nessa transformação. E a pergunta dela, de fato, mas as entradas de áudio e vídeo não vão modificar a paginação no livro digital? A primeira pergunta, BA, é super, super pertinente. Eu achei que tinha feito um projeto gráfico no 2023 que funcionaria no livro digital. E esqueci o principal, de testar as cores de contraste. E aí tive que modificar a cor e, obviamente, a designer não gostou nada, né, dessa modificação que eu fiz, porque ficou feio. No pedido do projeto gráfico, agora para o 24, eu já estou pedindo a versão digital e a versão impressa para a mesma designer. Então, eu já estou pedindo para ela experimentar essas cores na tabela de contraste para ver se dá, no mínimo, AA, que é o mínimo que a gente tem estabelecido para contraste de acessibilidade em livro digital. E aí, as escolhas do impresso vão ser todas relativas a isso, né? Elas já vão ser tomadas, as decisões delas sobre o impresso, as cores do impresso, as vinhetas, de acordo com aquilo que funcionou no digital. No segundo caso do embarcado, sabe por que não muda a paginação? Porque lá no InDesign eu coloquei o página 22, no alto daquela página. Aí depois lá no alto da página 23 eu escrevi página 23. Isso é a paginação no digital, e não o espaço. O espaço é ilimitado no digital. O espaço é uma contenção no impresso, porque o papel tem um tamanho máximo, mas o digital não. Então, a paginação no digital é simplesmente você indicar onde é que começam as páginas, porque senão o professor está na sala de aula com livros impressos e digitais, e aí ele diz, abram na página 24, e todo mundo tem que abrir na página 24. Então, é para isso que serve a indicação de página lá no digital. Mas ele não é um demarcador de espaço, porque a tela pode continuar. Então, isso não impacta, não tem impacto no digital. Mas quando eu falei do design, do projeto gráfico, eu estou pensando também que o projeto gráfico mais simples ajuda mais no HTML5. Acho que quanto mais... Os livros muito cheios de vinheta e de variações e tal podem tornar-se muito difíceis depois para passar para o livro digital, né? Aí precisa ser a mesma pessoa, né? E eu tenho tido dificuldade em achar o mesmo designer que faz as duas coisas, porque também as seções, porque no livro impresso, as seções elas costumam ter uma vinheta no início e uma vinheta no final, contendo. Porque você usar fundo colorido o tempo todo pode ficar até muito cafona o livro, né? Fica com aquela cara de livro dos anos 70. Então, o que se tem usado é muita vinheta. Na tela, é muito difícil você demarcar o início e o fim de uma sessão com vinheta. Você vai precisar do fundo com a cor.
Então, vai precisar pensar soluções para o digital e para o impresso que mantenham a identidade, mas eventualmente não vai ser a mesma solução. Uhum. Pode ser que no digital a gente abuse mais dos fundos coloridos e no impresso se mantenha essa tendência de tudo mais limpo, né? Agora, esse excesso de vinhetas, de seções e de boxes já é um problema para o designer gráfico do livro, eles reclamam bastante, né? Que a gente cria. E nós, editores, adoramos criar um box, uma seção, mais até do que autores, eu percebo. Isso vai ter que ser revisto, porque um monte de fundo colorido no livro digital também vai virar um salame, né? Uma coisa esdrúxula. Vocês ficaram assustados, gente? Vocês se calaram? Daniela, eu ia falar exatamente isso. Eu estou aqui paralisada, pensando, será que eu vou dar conta de tudo isso? Mas sim, Silvia, porque em abril do ano passado eu fiquei tão desesperada que eu quase não inscrevi o livro. Esse livro foi aprovado no PNLD 2019. Essas autoras foram as primeiras professoras que confiaram em mim. Eu tinha sabe assim, eu tinha que fazer o livro delas de novo, só que eu estava morrendo de medo. Aí eu fui aprender e fazer curso, e aí eu fui ficando mais calma quando eu comecei a perceber que muitas dessas coisas que estão sendo debatidas na área do livro digital são coisas didáticas, são discussões pedagógicas, sabe? Eles têm muito interesse, os programadores têm muito interesse em ter pessoas de didáticos trabalhando com eles, porque tem coisas que eles não entendem, né, de aprendizagem, de tudo mais. Aí eu fui ficando mais tranquila à medida que eu fui mexendo. E depois eu comecei a acompanhar pessoas que trabalham com acessibilidade há muito tempo no Brasil, e eles estão tão ávidos por a gente fazer esses livros, mas tão ávidos, Silvia, que, de alguma forma, isso foi me contaminando, assim, eu fui ficando mais alegre de fazer. Que, apesar de demandar muita aprendizagem, é algo que as pessoas estão esperando que aconteça, né? Então, quando chegar, mesmo que seja um feijão com arroz assim bem básico, se ele está bem feito, se ele está bem cuidado, ele vai ter impacto na aprendizagem das crianças. E isso foi me animando. Mas, de fato, o primeiro olhar, eu falei, gente, eu sou uma nano-editora, do que eu estou pensando em fazer um livro digital? Assusta, né? Mas à medida em que você vai fazendo, vai ficando mais tranquilo. São muitos processos novos, né? Eu acho que, com certeza, o que você coloca e enfatiza, né, dessa questão da inclusão, né, da potência que o livro digital carrega, né, para dentro do ambiente ali de aprendizagem, isso é muito forte. Claro que, como educadora, né, isso sensibiliza profundamente. Mas aí eu fico pensando na capacidade técnica mesmo em tão pouco tempo, já que, né, o PNLD 24, embora não tenhamos ainda o edital, mas ele está em curso, né? O trabalho para este programa está em curso. Então, é um volume de novos processos e de aprendizagens muito grande, e realmente, assim, eu estou impactada com toda a sua fala, estou achando a oficina maravilhosa, mas impactada nesse sentido de dar conta. Já estou pensando assim, nossa, será que eu vou morrer na praia? Não vai não, sabe por quê, Silvia? A sensibilidade que a gente vai desenvolvendo em didáticos para explicar coisa. Eu não sei se acontece com você frequentemente, de você estar numa situação de informalidade e perceber que você explicou uma coisa que você nem entende direito. Eu acho que deve acontecer com todo mundo que trabalha em didáticos. E as pessoas falam, que boa explicadora que você é. Eu falo, eu nem entendi direito, mas que bom que você entendeu, né? Eu acho que isso é um treino técnico que a gente vai tendo, de como eu apresento primeiro essa informação, eu encadeio essa, depois eu deixo essa que é mais complicada chegar, essa organização. Os alunos cegos e os alunos de baixa visão, eles estão com a mesma demanda, né?
apresento isso primeiro, falo isso, falo aquilo. Será que botar esse monte de texto vai ajudá-lo? Não, talvez seja um texto mais curto que o coloque no contexto. É o seu interlocutor, e é um interlocutor tão especial no sentido assim de que estão ali na escola, às vezes em situação de defasagem de aprendizagem por causa da escola, e aí você tem a oportunidade de explicar a ele alguma coisa. Eu acho que nesse sentido, quando a gente pega por esse caminho, a gente vê que não nos falta capacidade. O que está faltando é tempo, né, gente? O tempo é que a gente precisa alargar aí esse tempo do original de texto. Eu falo em todo lugar que eu vou falar, que eu posso falar, inclusive quando eu trabalhava dentro de empresa, mas sempre foi palavras ao vento, assim, né? A gente tem que continuar dizendo para os produtores didáticos que o tempo do original tem que ser um tempo mais longo. A gente, se tem que comprimir mais alguma coisa, é a produção, né? Acertando esses fluxos para abrir tempo. Porque aí, com o tempo, você pode propor um capítulo piloto para o editor de texto, para vocês fazerem juntos. Porque o editor de texto está morrendo de medo também. Imagino. E aí vocês juntos se juntam nisso, né? Com as capacidades de cada um, fazem um piloto, vai ver que funcionou. É uma alegria quando funciona, quando você vê que está aprendendo. Pois é, são mais os projetos com os 4 autores. Daniela, que você tem a possibilidade de trabalhar numa editora pequena, e eu acho que essa felicidade que você tem é a felicidade do trabalho que não é alienado. Você entende o trabalho inteiro, né? E a gente é submetido a coisas bizarras nessas editoras, né? Hoje em dia, terceirização de edição, sim, terceirização de revisão, 1000 pessoas mandando, ninguém fazendo nada. A gente está num sistema produtivo que é contra a gente, não a favor, né? Uhum. Que você, no seu caso, você está sempre azeitando tudo para que tudo seja a favor, né? Me parece. E aí, eu acho que para a gente as coisas acabam sendo mais difíceis por causa disso, né? Porque às vezes eu sou louca, tenho vontade de estar lá, eu queria estar lá. Como eu venho do design gráfico, né? Eu entrei na editora fazendo projeto gráfico, fazendo ilustração. Então, eu conheço bastante esse lado da coisa, do editorial. E eu fico arrancando os cabelos, que eu vejo que as coisas estão andando de um jeito que eu não faria desse jeito, né? Mas, e a ingerência é pouca, né? O que eu acho, Bea, é que quando vocês vão afinando as relações com os editores e se afinando com o editor vira uma espécie de embaixador da sua obra dentro da editora, sabe? Quando eu trabalhava dentro de editora e eu chegava lá no setor de cartografia ou no setor de arte, eles diziam: fala, Daniela. Eu falava: olha, aquela foto, né, não ficou boa. Você sabe como a autora ela é super cuidadosa com a obra dela, escolheu essa foto, tarará, tarará, tarará. E aí, aos poucos, as pessoas já não mandavam mais coisas mal recortadas, com um fundo mal recortado, porque sabia que eu ia aparecer lá, entendeu? Com o pires na mão, assim, com um pão de queijo, né, pedindo. E aí, não porque o autor exigisse isso de mim, mas porque alguns autores de geografia com quem eu trabalhei, eles eram tão cuidadosos com a obra deles, que eu pensava: gente, o mínimo que eu posso fazer é ser uma espécie de embaixadora da obra deles aqui dentro, e brigar para que seja a melhor foto, para que seja o melhor recorte, para que seja um projeto gráfico mais limpo, né? Então, eu acho que vale a pena ouvir os editores nesse momento que eles estão muito pressionados lá dentro, e também ir afinando politicamente mesmo essa relação com eles, para eles serem os embaixadores da obra de vocês lá dentro. Porque é o que eu disse, quando eles perceberem que vocês estão por dentro e estão a fim de fazer o livro digital, eles também podem se animar, né, a fazer. Porque até esse momento o que as pessoas estão dizendo nossa, isso é um absurdo, não tem condições de fazer. E, na verdade, a gente sabe que nenhuma editora vai deixar de inscrever no PNLD, então eles vão estar prontos, esses livros, né? Agora, se o seu livro for esse livro que vai com o texto acertadinho, com as melhores soluções para a parte oral, com as melhores soluções para o texto alternativo das figuras, você sai à frente no mercado, né? Porque essa área de acessibilidade é uma área forte no mercado, e os livros que saírem com as melhores soluções são livros que vão lá na escola repercutir mais. Eu acho que também tem esse argumento, né, com o editor.
Gente, Silvia, Daniela, vou fazer uma proposta aí para a gente encaminhar o finalzinho oficial, só para a gente fechar a gravação, e aí a gente continua com as perguntas já sem estar gravado, até para dar um pouco mais de liberdade para as pessoas. Ah, perfeito. Então sempre fica um pouco assim, meio, tá gravando, então não sei se vou fazer essa pergunta. Sim, tem toda a Não sei razão. se você teria mais alguma coisa específica, assim, técnica sobre a palestra para fechar a gravação? Tem coisas que eu não sei se o editor de vocês vai falar com vocês, mas, por exemplo, no digital, aquela roubadinha que a gente dá colocando o texto em caixa alta, o texto que está em caixa baixa no original do Word, quando ele entra no InDesign, você tem como dar uma roubadinha lá no InDesign e pedir para ele subir a caixa, né? Por exemplo, isso acontece nos títulos, isso acontece no texto de primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Isso não funciona bem no HTML. Eu testei em alguns lugares e ele falhou. E aí eu tive que digitar tudo de novo, os textos de caixa alta. Então, e aí, como tem algumas editoras que jogam coisas que são de edição para autor, pode ser que sobre para vocês. Então, quando vocês estiverem produzindo um livro que tenha todos os títulos em caixa alta, ou primeiro e segundo ano, lembra de já digitar tudo em caixa alta. Vai ser o melhor dos mundos, assim. Podemos desligar a gravação, ver se alguém tem alguma... Quer fazer um fechamento oficial, só para a gente fechar a gravação? Bom, eu vou fazer um fechamento oficial, depois eu passo também a palavra para a Daniela, para ela fazer a despedida oficial aqui. Agradecer muito, Daniela, a sua... Nossa, ainda mais, né, a sua disponibilidade em partilhar com a gente tantos saberes, né, tanta experiência, tanta riqueza. Agradecer os abralistas que estiveram aqui conosco nessa tarde, né, eu acho que saímos todos com uma bagagem muito maior do que quando entramos, né, e agora, é claro, é processar tudo isso, né, é buscar mais recursos para a gente se situar dentro desse novo cenário. E enfim, são desafios, a Ana Piccoli, né, colocou que os editores também estão, né, sendo desafiados e que vão ajudar, enfim, cada vez mais mesmo a gente vai precisar buscar esse alinhamento, né, entre autores, com as equipes editoriais, porque ninguém vai conseguir fazer sozinho, né? Ou como disse a Bea, somente no seu núcleo, né? Nesse trabalho absolutamente alienado, acho que a gente vai ter que buscar outros caminhos. E o desafio está posto, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que sempre é muito válido, apesar de... Vou desligar depois a máquina com um certo apertinho, ai, ai, ai. Mas acho que sempre é muito válida, né? Essa circunstância de troca, de aprendizagem, de a gente poder ouvir quem sabe fazer, né? Você trouxe para a gente muita riqueza na tua experiência, então a gente só tem a agradecer, tá bem? E eu desejo uma ótima noite a todos e passo a palavra para você para o teu encerramento também, e depois quem puder ficar um pouquinho mais aqui no papo informal, tá bom? Muito obrigada, gente. Boa noite. Liga as câmeras aí, gente, para a gente se ver. Gente, muito obrigada por terem aceitado a minha proposta de vir aqui conversar com vocês. Faz muito tempo que eu estou também nesse campo da acessibilidade, porque eu trabalhei muito tempo na rede pública, estadual, recebi alunos cegos, sempre achei muito absurdo a gente ter tão pouco material, então quando o FNDES sinalizou a compra do livro digital universal, isso foi uma alegria imensa. Imagina, eu estou dando aula desde 2003, né? Tanto tempo de batalha, de luta, e ele vai chegar. E aí, o que eu queria dizer para vocês, eu não tinha nenhuma intenção de assustá-los, eu queria demonstrar o processo por inteiro para vocês ficarem menos reféns do discurso técnico da editora, porque eu trabalhei muito tempo em editora, sei muito bem como a gente usa esse discurso favoravelmente ou desfavoravelmente a outras pessoas, né? Eu acho que quando você sabe o caminho que tem que fazer, você tem mais condições de debater. Mas, de toda forma, a minha palavra final é assim:
qualquer avanço que vocês propuserem à obra de vocês, no sentido de terem como interlocutores crianças cegas, crianças autistas, crianças com dislexia, crianças surdas, quaisquer avanços vão ser avanços que têm impacto na sociedade brasileira, sabe? Porque a gente tem uma situação em que você tem redes públicas completamente desassistidas. Tem rede pública com sala especial para atendimento e tem rede pública que não tem nada. E agora vai ter esse livro, né? Então, se você cuidar bem do texto alternativo da figura, se você cuidar bem da solução para a leitura oral do livro, você vai estar dando uma contribuição muito grande na sala de aula para a inclusão, para que ela seja universal, eu acho até mais do que a palavra inclusão, para que ela seja de fato para todas as crianças, como a gente espera que seja numa sociedade democrática. Então, ainda que tenha muito aprendizado, ainda que tenha esse embate por tempo, por jeito de produzir, para convencer as pessoas, a gente tem que pensar que lá na ponta a gente tem uma quantidade enorme de crianças desassistidas de materiais didáticos. E o nosso trabalho vai ter impacto para elas. É nisso que eu penso para quando as coisas se avolumam demais, assim, para mim. Quando eu falo, nossa, estou fazendo estudo de cor agora, eu sou uma geógrafa, o que eu estou fazendo estudando cor? Mas eu penso, não, mas espera lá, se eu proponho para os meus alunos que eles aprendam geografia, mesmo sem eles acharem que tem lá muita serventia, eu também deveria estar aberta para aprender coisas que à primeira vista não me parecem pertinentes à minha carreira, né? Mas que eu posso aprender. E aí eu tenho encontrado gente muito bacana nesse caminho, acho que vocês também vão encontrar, dentro da editora, fora da editora, quando vocês sinalizarem que estão abertos para fazer esse livro acontecer oralmente também, eu tenho certeza que vocês vão começar a encontrar as pessoas que também estão assim, e talvez em rede a gente vá mais forte, né? Juntos. Isso. Obrigada. O Palmotal é feito, merece. Assim. Ah, é.